Olá pessoal, namastê, tudo bem com vocês? Espero que sim. Agora eu vou começar a falar um pouquinho mais de psicanálise também com vocês, né? Continuar esses estudos. Cada vez mais eu vejo que não foi por um mero acidente que esse trabalho corporal do Hatha Yoga ele foi ficando tão importante, consiga também passar pelos outros processos que o yoga fala pra gente, que daí são os processos éticos, os deveres morais e todo o resto do nosso desenvolvimento espiritual. Então, bom, fica aqui comigo que a gente vai falar sobre o ego, a gente vai falar sobre inconsciente e a gente vai falar sobre narcisismo também. Essa minha vontade de fazer esse vídeo começou com um que eu reli, na verdade, né? Que chama Sobre o Narcisismo, que o Freud escreveu um artigo mais ou menos em 1915. E você pode encontrar ele nos livros, na coleção do Freud inteira. Hoje tem uma coleção que é traduzida direto do alemão, da Companhia das Letras, mas a edição que eu tenho é essa aqui, um pouquinho mais antiga, que é traduzida do inglês. Vou falar então sobre esse texto, sobre o narcisismo, e depois também eu vou falar um pouco sobre o texto que chama O Ego e o Id, que é um dos primeiros textos que o Freud vai desenvolver melhor o que são essas duas instâncias psíquicas e ligar isso também com o consciente, pré-consciente e inconsciente, certo? Quando ele vai falar sobre o conceito do narcisismo, a importância da gente ter um professor quando a gente vai praticar yoga, né? Porque ele fala muito sobre, assim, como existe uma patologia narcísica, que é como um extremo de você colocar uma energia demasiada no seu próprio eu e deixar de se relacionar com as pessoas como pessoas reais, mas usando as pessoas mais como um objeto, alguma coisa para satisfazer esse desejo que vem do seu eu de ser visto, contemplado, admirado, reverenciado, mas não é um relacionamento entre duas pessoas iguais. Essa outra pessoa com quem a pessoa narcísica que está nesse estado que eu vou dizer que é exageradamente narcísico, que também vem de uma defesa, que teve alguma coisa aconteceu ali que é difícil para essa pessoa se relacionar com outra pessoa como igual, tendo também sentimentos, né, esse sentimento maior de empatia. Mas não vamos falar dessa parte não, vamos falar do narcisismo que é saudável e que todo mundo tem, que é esse investimento que a gente também tem que ter em nós mesmos e que passa também pela nossa percepção do nosso corpo. Então, quando o bebê nasce, que ele tá sendo um só com a mãe, porque no início da vida, isso todos os autores da psicanálise ressaltam, nós somos um só com a nossa mãe, como se a gente fosse junto ainda. Essa saída do útero, ela acontece de uma forma muito gradual, né? Não é logo depois que o bebê ele sai do útero, fisicamente falando, mas depois todo o processo de maternagem, a amamentação, faz parte desse processo desse soltar, né, e dessa individuação também de o bebê perceber que ele é um separado da mãe, que ele é um indivíduo. Todo esse processo passa também pelo esse processo da construção do narcisismo, que é esse do bebê ele se vê como um ser separado e ele consegue investir energia no próprio corpo. E isso tudo começa no relacionamento e no olhar do outro para esse bebê que está formando o ego dele também. Então, primeiro, ele vai falar muito, e o Winnicott fala muito isso também. O Winnicott é um psicanalista inglês, que veio depois do Freud e complementou muitas ideias dele, né? Que acontece? Você só pode também se perceber, né, que é essa que a gente chama de propriocepção, perceber o seu próprio corpo de dentro para fora e também no toque, né, obtendo prazer com esse toque, porque esse processo de reconhecimento do próprio corpo, ele tem que envolver o prazer do toque, o gostoso do toque, do carinho, do cuidado, do afeto, do investimento da energia materna ou da pessoa que está cuidando desse bebê, que tenha um investimento de energia, de atenção para com esse bebê, de cuidado, de palavras também, né, de você colocar em palavras e nomear as partes do corpo do bebê enquanto você toca elas, de uma forma que vai gerar uma sensação prazerosa, faz parte de como a gente vai formando a imagem que a gente tem de nós e do nosso corpo físico dentro da nossa mente. E essa imagem, isso ele vai aprofundar sobre esse tema nesse outro texto de 1923, ele vai falar então que o ego, ele é
corporal, primeiramente. Ele acontece e ele existe a partir das sensações no corpo físico, né? Então, primeiro vem as sensações no corpo, que primeiro são sensações que são outras pessoas que vão causar nesse bebê, e que, por exemplo, pouco a pouco esse bebê ele vai encontrando nesse processo, então, que a gente vai chamar que é o processo da construção do narcisismo, que é esse investimento de energia em si mesmo. Pouco a pouco, dessa energia que foi investida nele por outra pessoa, é tipo o exemplo, é o padrão que ele vai ter, é o que ele vai conseguir investir depois nele mesmo. E que vai ser super necessário, porque a mãe ou a pessoa que cuida do bebê, ela não vai estar lá o tempo todo. Em alguns momentos ela vai sair. E essa separação, né, e esses momentos em que o bebê fica mais sozinho, vão aumentando, né, esse tempo, né, de separação entre a mãe e o bebê, conforme os meses vão passando. Então, muitas vezes pode ser que o bebê ele tenha vontade, isso é um exemplo assim, mas é bem básico para vocês entenderem. O bebê tem vontade de mamar, mas a mãe não tá lá naquela hora. Então, aquela imagem, aquela sensação do contato com a mãe, do colo, toda aquela sensação boa que envolve a amamentação, vai pouco a pouco entrando dentro da memória desse bebê, vai fazendo parte dele. E aí ele consegue ter algum objeto para, por alguns instantes, substituir a presença da mãe. Por exemplo, chupar o dedo. Então ele vai chupar o dedo, e quando ele chupar o dedo, ele vai meio que trazer de volta essa sensação que todo o processo de amamentação traz para ele, e que no caso, na maioria dos casos, é prazerosa para ele. E aí nisso ele vai investindo o corpo dele de energia. Então, mas primeiro essa energia, ela é a mãe que dá para ele, e depois que ele vai poder se investir de energia. E aí, por isso que eu fiquei pensando sobre a importância de ter um professor. Porque tanto essa mãe fazendo essa nomeação e dando esse contorno pro corpo e mostrando as sensações na pele. E o Freud, ele fala que nesse texto, eu achei muito bonito, assim, porque ele fala que o ego, ele tá conectado muito com as sensações do corpo, principalmente aquelas que estão conscientes, né? Porque, assim, o ego não é o consciente, né? O ego, ele é, um pedaço do ego é consciente, mas um pedaço dele é inconsciente. O id, que é a outra instância, é totalmente inconsciente. E tem uma parte do ego também que é pré-consciente, que é como a gente chama de conteúdo latente. Então é alguma coisa, que, por exemplo, alguma ideia que você lembra e depois esquece. E aí de repente lembra e depois esquece. Então normalmente isso se remete a ideias, o que pode ser pré-consciente e vir pra consciência. Mas já ele fala que os sentimentos ou eles são inconscientes ou eles são conscientes. Não tem um estágio de tipo latência de sentimento para ele aparecer na nossa consciência. Ou ele tá lá embaixo, ou ele já vem à tona na consciência. E aí, então o ego, dentro da nossa mente, ele é como se fosse exatamente a nossa pele. Então ele vai se formar e se desenvolver a partir das sensações na pele. E por isso toque, por isso o colo, por isso a amamentação, por isso a nomeação, o banho, todo esse processo, essa rotina com o bebê é muito importante. E esse toque físico, né? Porque aí você vai dando o contorno físico mesmo e através dessas sensações e diferentes sensações. E também quando você nomeia, quando o bebê tem fome, ele vai saber que aquela sensação estranha que ele tá sentindo é fome, tem um nome aquilo. Ou é cólica, e aí aquilo vai dando nomes e vai tornando, de alguma forma, quando você consegue colocar em palavras, e isso é o trabalho da psicanálise, né? Colocar em palavras o que não tem palavras ainda para nomear. Uma vez que você coloca a palavra naquela energia que tá perdida dentro de você e nos afetando, com certeza, então aí você consegue liberar, né, aquela energia e para de incomodar, ou às vezes até sintomas, quando você consegue nomear as coisas, os sintomas vão se amenizando muitas vezes. E a experiência que ele teve, principalmente com as histéricas, e no processo aí que ele foi descobrindo a psicanálise, né? Então esse é o poder da palavra, vamos dizer, de nomear. E por isso essa nomeação do corpo vai colocando a gente, vai formando o nosso ego, né? Que é a nossa pele. Então a nossa pele é o quê? É a conexão entre o interno e o externo. E o ego, psiquicamente falando também, ele faz a conexão entre o id e o inconsciente e o mundo externo aqui fora, essa ligação
Então ele vai bloquear algumas coisas que são um desejo muito puro e muito cru, que não pode ser manifestado porque o mundo tem regras, porque tem uma sociedade, porque tem uma cultura. Ou ele vai bloquear de uma vez e reprimir, ou ele vai transformar aquilo de um jeito que possa ser, aquele desejo possa ser realizado, né? Que a gente possa buscar o que chama de princípio do prazer, para que a gente possa colocar para fora aquela energia. De uma forma aceitável socialmente, né? E aceitável também pelo nosso próprio julgamento interno, que a gente também tem, obviamente, que aí depois ele vai falar sobre o superego. Mas o que eu quero falar aqui mais é sobre essa parte do ego e essa relação com o corpo e como o olhar do outro é primordial para que isso exista. Então, pra gente ter um ego, a gente precisa ter, primeiro de tudo, tido alguém que nos olhou, que nos tocou, que colocou nome para o nosso corpo, que deu nomes para nós e que aquilo gerou uma sensação prazerosa. E depois, no processo, isso vai ser internalizado, como por exemplo no processo de chupar o dedo. Isso vai de diversas e mil maneiras acontecendo, diferentes. E aí isso vai ser essa energia, que vai ser esse narcisismo saudável que todo mundo tem, que é esse investimento também em nós mesmos. Então, essa importância do olhar do outro, os processos na vida são processos, eles não estão acabados, né? A gente não terminou de se formar e agora eu sou assim e acabou, nunca mais eu vou mudar. As coisas não são assim, são processos e elas estão acontecendo. E o professor de yoga, eu vejo que tá muito nesse lugar, só que aí o professor de yoga, ele tá nesse lugar, assim, muito de contenção, até mesmo, acho que os ajustes físicos, né? Óbvio que tem que ser feitos de forma respeitosa, cuidadosa, é uma coisa de respeito mesmo. Você vai tocar no corpo da pessoa que às vezes ela não tem consciência daquela parte do corpo dela. Assim, ainda não... Ou ela vai tomar uma consciência nova, ou ela vai sentir o corpo dela de uma forma nova que ela nunca tinha sentido ainda. O próprio processo da prática do yoga, dos asanas, mas eu sinto que esse olhar do outro de falar pra você, olha, o dedo do pé, o dedo da mão, abre a mão, fecha a mão, Mula Bandha, Uddiyana Bandha, são partes do corpo que às vezes que estão no nosso inconsciente, né? Vamos dizer, o assoalho pélvico. É uma parte do corpo que eu pelo menos não tinha a menor noção que aquilo existia. E com a prática, essa parte do meu corpo foi se tornando consciente. E como isso está conectado com a mente, e o Freud fala isso aqui nesse livro, ele fala assim, que existe o tanto que a gente é consciente do nosso corpo, também é o tanto que a gente é consciente dos nossos sentimentos e das ideias que estão na nossa cabeça, das nossas memórias. Então, o quanto que a gente vai ficando mais consciente do nosso corpo através do olhar do outro. Então, o olhar do outro nos trazendo uma consciência, tanto, né, o olhar do professor, os ajustes, a nomeação das partes do corpo que a gente... Vamos dizer que quando a gente é bebê, a mãe vai falar, olha a mãozinha, olha o pezinho, olha a barriguinha. Aí o professor de yoga vai falar, olha o bíceps, o assoalho pélvico, o core, vai falar do psoas, vai falar, tipo, novas partes do corpo que você vai ter uma consciência. E você vai ter uma consciência mais clara do seu corpo, né? Isso vai se ampliando. E aí fica aqui uma hipótese minha, a partir desse artigo que ele fala o ego e o id. É claro que o Freud não vai falar de prática de yoga aqui, ele vai falar sobre a gente tomar consciência cada vez mais do que é inconsciente. Porque a gente é governado por forças que a gente não tem a menor ideia do que seja, que é o inconsciente. Então, na verdade, a gente não tem controle nenhum sobre quase nada que acontece. Mas, o que ajuda a também diminuir, ou vamos dizer, com que a gente não apresente tantos sintomas que são como que formas do nosso inconsciente querer falar com a gente, e a gente se tornar consciente dessas ideias e sentimentos que estão reprimidos por uma tensão e aumento de tensão no nosso sistema psíquico. Quanto maior tensão na nossa psique, isso que gera o desprazer. Então, o desprazer é um aumento de tensão e o prazer é quando essa tensão é liberada. Basicamente, que ele vai falar desse processo energético aí do nosso corpo e da nossa mente, claro, né? Principalmente da nossa mente. E aí eu fico pensando assim nesse processo da gente trabalhar o corpo com yoga, que é um processo de trabalho do corpo que é consciente, que a gente tá consciente dos movimentos. E conforme a gente vai praticando com o tempo, com os anos, a consciência corporal, ela aumenta. Eu fiquei pensando sobre essa consciência corporal cada vez maior
também está conectada com a consciência do que está inconsciente, né? Então, consciência de partes do corpo que estavam dormentes na nossa, né, no nosso... Estavam, assim, na parte escura, vamos dizer, partes do corpo ou movimentos que o corpo vai fazendo. Então, quando a gente vai complexificando a nossa prática, a gente tem que ter mais consciência do nosso corpo. E conforme você vai, como que fazendo a sua consciência do seu corpo ficando cada vez mais fina mesmo, né, de partes diferentes, movimentos sutis, eu fico pensando como isso também não traz à tona tantas coisas que estão inconscientes porque conectadas com o corpo. Então, porque ele fala que o ego é o corpo, o ego se forma a partir das sensações, a partir da pele, do toque, do corpo físico. Então, como que essa consciência do corpo físico e essa mudança que a gente está sempre vivendo, então a gente vai mudando o tempo todo, também não favorece essas nossas mudanças mesmo, psíquicas, emocionais e de vida, né? Então, como eu acho que de alguma forma a própria psicanálise sustenta um processo desse, de yoga, sabe? E explica o que acontece com a gente quando a gente pratica e por que essa história de fazer asana não é só ginástica, não é o que as pessoas ficam, às vezes, algumas pessoas julgam, né? Eu acho que agora parou de fazer isso, mas tem gente que fala, yoga é tipo só ginástica, ou seja, grande bosta. Não é grande bosta, não é, porque é um universo inteiro que tá ali. Então você tá trabalhando com o seu ego sem você necessariamente tá falando sobre ele, você tá mexendo o seu corpo e isso tá trabalhando, porque são conectados, né? E como ele fala, basicamente são a mesma coisa. E aí ele fala de como são as sensações importantes. Então eu acredito que quando a gente vai praticar, é muito importante a gente estar consciente das sensações, independente de quais sejam elas, mas consciente das sensações que vão aparecendo no momento da prática, em diferentes momentos, apenas observando, assim, né? Porque eu acho que isso vai despertando alguma coisa. E aí, só pra finalizar, né? Resumindo aqui, então, vamos dizer que o ego, ele é formado a partir do corpo, e esse corpo que foi tocado, que foi visto, que foi falado. E como a gente está sempre em processo de mudança, a gente está sempre em processo de ressignificação, de amadurecimento, então esse processo ele não acaba. A gente tem uma base que foi formada quando a gente nasceu, mas isso vai se aprimorando e se modificando com o tempo. Então aí tá esse processo do yoga, né? Esse processo do corpo que a gente se auto-investe também, consegue ter consciência dessas coisas que vão surgindo, mas da importância do olhar do outro para que isso aconteça. Então primeiro vem o olhar do outro e depois vem a gente com a gente mesmo, e aí esse processo todo aí da gente estar consciente do que está acontecendo, das sensações, voltando um pouco mais durante o dia, alguma energia a mais para nós, que a gente pode falar que é o narcisismo, mas que a partir dessa energia também que a gente consegue voltar para nós, um cuidado que a gente tem com a gente também depois pode voltar para o externo de novo, né? Então é importante ter esse movimento, dialético, né? Então primeiro é o outro que me olhou e me mostrou quem eu sou. Depois eu formei a minha imagem de mim mesmo e isso vai ampliando. E eu tive esse olhar pra mim e isso também tem muito a ver com autoestima, né? E aí eu consigo ter esse olhar pro outro. E essa troca, e essa relação. Então, eu vejo muito como, às vezes, cada vez mais eu percebo também que esse processo de autoconhecimento é limitado, porque a relação é muito importante. A gente conhece até quem a gente é na relação. E aí, por esse olhar do outro, pelo toque do outro, né? E esse olhar consciente, respeitoso, a base onde a gente se sente seguro, para que a gente possa explorar essas partes inconscientes, escuras que estão dentro de nós e levar luz para elas. E às vezes dá medo, e às vezes vem algumas coisas que a gente não acha muito lindas. Mas se a gente tem esse suporte, aí acredito que fica bem mais fácil, e eu acredito que isso favorece com que surja, que é o que a gente fala e também que o analista faz, que é essa contenção, né? Tipo, que chama setting, né? Mas realmente trazer à tona o que tiver que vir no momento que tiver que vir também, né? Não tem que ser forçado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha feito sentido pra vocês e até que motive você a continuar praticando aí,
fé no processo, acredite. Se você tem essa possibilidade, pratique yoga e faça análise. Combina os dois, ó. Maravilhoso. Um beijo e até a próxima.